Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, mais um programa Papo Espírita no ar. Sejam bem-vindas, Miriam dos Anjos, Thelma Alves, eu sou Ana Cristina Sampaio. O nosso bate-papo de hoje é sobre a mágoa não reconhecida, a mágoa enterrada. O que a mágoa pode nos proporcionar internamente, né? E para nos ajudar nesse bate-papo, nós trouxemos mais um texto do Espírito Hamed no livro As Dores da Alma. Hamed diz o seguinte sobre a mágoa: a mágoa é um sentimento de frustração, no qual a emoção está sob relativo controle da razão, ou do ressentimento, quando a emoção sobrepuja a razão, ou ainda do ódio e da vingança, quando a emoção e a razão já desencadeiam ação e atitude. E Hamed continua: mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão e produzindo somatizações, notadamente na formação de displasias e tumores. Miriam e Thelma, como a mágoa faz morada em nós? Quer começar, Miriam? Posso. Olha, cada vez que a gente vai estudando, né, essas emoções que nos surgem, né, esses sentimentos que mexem com a nossa estrutura psíquica e física, eu vou pensando que é uma condição nossa de olhar a vida, né, de olhar o mundo em que estamos, porque quando eu estou muito apegada às questões do planeta, né, então eu estou encarnada, e a vida, para mim, é tudo que acontece ao externo de mim. Então, se eu estou nessa dinâmica, que a vida é isso que eu estou vivendo aqui, todo esse turburinho, não existe nada, ou existe uma vida futura, mas eu não estou pensando muito nela, porque, afinal de contas, eu preciso viver a que eu estou aqui agora. Quando a gente está muito apegado a olhar a vida nesse mundo material que nos cerca, né? É muito importante para cada um que vive assim, é muito importante o que dizem de nós, né? O que comentam da gente, o que fazem com a gente, porque está tudo para fora. E aí, se eu estou olhando o mundo a partir dessas referências da opinião alheia a meu respeito, porque eu não formo nenhum conceito sobre mim mesmo, sobre os meus valores, né, sobre o meu valor enquanto pessoa, eu acabo me ofendendo, principalmente quando o que dizem ou o que fazem vão de encontro àquilo que eu penso que eu sou, né? Se eu acho que eu sou uma pessoa generosa e tal, alguém num momento caloroso de discussão me chama de egoísta, por exemplo. É totalmente oposto. Aí eu vou me sentir ofendida, ele está errado, ela está errada. Eu sou generosa, será que não vê? Porque eu estou tão fora e essa opinião é tão importante, quanto mais ela for análoga às minhas crenças a respeito de mim mesma, mais feliz, mais importância eu vou dando a esses fatos. Quanto mais antagônica, mais elas vão me ferir, entre aspas, né? Então, Ana, tem uma parte de Hamed, do livro Uma Forma de Entender, um Novo Modo de Viver, que ele fala da mágoa, e ele fala também de muitas situações nas quais, às vezes, a gente nem percebe que são geradores de mágoa, né? É possível ler, Mana? Posso ler? Claro que sim, pode ler. Então tá. O óculos, porque senão é impossível ler. Ele diz assim: a mágoa pode surgir por muitos motivos, entre os quais rompimento afetivo, maledicência sobre a vida sexual de alguém, preconceito determinado por idade de trabalho, ingratidão dos filhos, abandono de amizades queridas, traição amorosa, discriminação social, exclusão motivada por raça, cor e credo religioso. São algumas situações que ele coloca, ou seja, são todas opiniões, são circunstâncias que acontecem conosco, que nós tomamos como uma questão pessoal,
de que aquilo está acontecendo contra a gente, né? Eu vou deixar a Thelma também conversar um pouquinho. Eu estava ouvindo o que você estava falando, né? Essa questão de convivência, né? Porque a gente convive com os nossos entes queridos, com as pessoas do trabalho, então aí isso precisa ter esse relacionamento. Aí eu coloquei assim, busquei esse texto de Hamed, né? Mágoa não elaborada, né? Essa frase. E assim, elaborar, né? Elaborar seria preparar, organizar gradualmente, né? Ordenar e dispor em partes. Então, para isso, a gente tem que, né, ter consciência dessa mágoa e elaborar essa mágoa, né? Então, a gente tem que entender, porque geralmente ela vem em partes, ela vem em gotas, né? Aí você vai acumulando, você vai rejeitando, e aí essa falta assim, do autoconhecimento de se ver, que a gente vai se aprofundar mais no texto, mas essa não elaboração é que vai trazer essa dor, né, que a gente vai vivenciar. Isso aí a gente vai buscar aqui, vai mergulhar mais nesse texto de Hamed para trazermos mais informações para todos, né, Ana? Thelma e Miriam, tem muita gente que quer viver uma vida intacta, né? Eu só quero viver coisas boas. O Hamed fala sobre isso. Querer viver uma existência inteira desprovida de decepção e ingratidão, com aceitação e considerações incondicionais, que foi o que a Miriam falou, é desastrosamente irreal, diz o Hamed. Como então viver uma vida em que a gente possa vivenciar as mágoas, porque elas vão existir? É irrealidade achar que todo mundo vai gostar da gente, que a gente só tem o direito de só viver coisas boas, né? Sem nos deixar abater por elas. E aí, Miriam? Qual o segredo disso? Olha, eu não tenho segredo não, mas Hamed nos deu umas dicas. Voltando, né? Então, quando a gente está muito olhando para fora e pouco importando em ver quem somos, né? Então, a gente quer viver exatamente isso, sem mágoa, sem necessidade. Nós queremos viver o prazer, nós queremos viver a exploração dos nossos sentidos, né? E se isso é vivido, então isso é viver bem, no padrão, né? Nesse padrão pequeno, nesse padrão superficial. Emoções, sejam elas quais forem, surgirão, né? Hamed chama a mágoa de emoção, de sentimentos, né? Se ela surge em nós, é por algum motivo. Está vindo contra alguma coisa, alguma crença que eu tinha a respeito de mim mesma, e que não é o outro, né? Não é o outro que está mudando, não é o outro que faz questão de me atingir porque gosta de me ver triste, gosta de me ver magoada ou magoado. Uma das formas que Hamed nos diz é que quando nós nos sentirmos magoados, que nós estejamos perante a vida, né, abertos às experiências que nos chegam e observando o que acontece em nós. Porque o grande segredo da vida não é essa exploração e a satisfação dos nossos desejos, das nossas necessidades sensoriais. O grande segredo da vida é nos conhecermos, conhecer os nossos valores, quem sou, porque à medida que as coisas externas acontecem e elas não dizem respeito àquilo que eu sei que sou, elas vão me atingindo cada vez menos. Então, Hamed vai nos dizendo que quando nós estamos abertos ao entendimento que a vida é muito além dos nossos sentidos, ele vai nos dizer que a gente vai começar no movimento de se afastar emocionalmente, mentalmente, daquilo que ocorreu ou daquela pessoa que nos trouxe uma palavra considerada ofensiva, por exemplo. Afastar mentalmente, emocionalmente, é olhar para a situação
como se aquilo tivesse acontecido, não fôssemos nós, conosco, né? Mas olharíamos como se houvesse ocorrido com um ente querido nosso, alguém que a gente preza bastante, e essa pessoa nos contasse o que aconteceu. Porque quando a gente está distante, olhando as coisas que estão acontecendo de forma distante, o nosso emocional, ou seja, a mágoa, né, a raiva, seja lá os sentimentos que surgirem, eles vão estar desconectados dessa visão. E a mente não vai estar olhando só com o nosso olhar, que geralmente quando se sente ofendido, o que a gente faz? É lembrar, né, somente da parte que nos interessa. E a parte que nos interessa numa situação dessa é o quanto eu sou vítima, o quanto eu sofro com aquela situação, o quanto eu sofro com aquela pessoa. E nesse papel de vítima, eu não estou aberto a isso que nós estamos querendo conversar, que Hamed nos traz como um ensinamento profundo, não só para a mágoa, mas para tudo que nos atinge de forma negativa, né? Então, afastar-se emocional e mentalmente vai nos permitir visualizar melhor a situação, e não é visualizar o comportamento do outro, é visualizar como eu reagi, porque as coisas sempre vão nos chegar, né? Agradáveis ou não. Como eu reajo a elas tem um processo de amadurecimento, de autoconhecimento, tem um processo de entrega na oração, pedindo auxílio aos espíritos superiores, e tem, acima de tudo, algo que a gente sempre precisa aprender: autovalorização. Cada um de nós é diferente, mas cada um de nós tem habilidades e capacidades que o outro não tem. Mas como a gente está sempre vivendo para fora, nós achamos que o jardim do vizinho é sempre mais verde do que o meu. Mas, no entanto, eu tenho capacidades que os outros não têm, como eu gostaria, às vezes, de ter uma capacidade, uma expressão de entendimento da vida tranquila, né? Mais serena, como a Thelma tem. Então, o que o outro tem, que eu gostaria, não deve ser encarado como uma inveja, mas sim como uma motivação para que eu consiga, né? Então, se é nesse caminho que eu acho que as coisas andam, Ana. Você deu uma dica muito valiosa, que é esse olhar um pouquinho distante, né? Mas vamos esclarecer aqui que esse olhar distante não significa que eu estou dizendo, não, isso não me impactou. Porque é exatamente aonde a gente vai entrar aqui no território do Hamed. Ignorar o sentimento de mágoa pode muitas vezes parecer um simples esquecimento natural, mas também poderá ser visto como uma atividade psicológica para afastar do nosso dia a dia detalhes desagradáveis que não queremos admitir, para não tomarmos consciência de que ficamos magoados, simplesmente não notamos uma série quase infinita de fatos e feitos que demonstrariam de forma segura o ofensor e a intenção da ofensa. Então, isso que você falou não significa que nós não vamos admitir. Aqui houve uma ofensa, aqui houve uma mágoa, aqui houve um ataque à minha pessoa. Por que a gente prefere, às vezes, Thelma, nos enganar, dizendo a nós mesmos que perdoamos, que não sentimos a dor dos que nos feriram? Vamos elaborar um pouquinho mais esse tema. Esse tema, exatamente, porque a gente quer ficar bonitinho na fita, né? Né? Então, assim, a gente não se assume, a gente coloca um véu de que nada me atinge. E isso faz com que nós, até eu coloquei assim, né? A gente não elabore esses processos que a gente vai vivenciando de nos afetarmos, de nos magoarmos, né? Então, assim, e aí a gente coloca esse véu e como se você afundasse, né? Colocasse num vale todos esses sentimentos de mágoa, de dor. E quando ele eclode, aí vem as dores mais críticas que nos afetam no nosso sistema, né? Orgânico, físico. Então, assim, a gente tem que ter esse autoconhecimento.
para que a gente conheça até que ponto, né, ficamos abalados com essa mágoa, que a gente vai sendo minado a conta-gotas, aos pouquinhos, e até que ponto a gente pode trabalhar isso. Porque também tem esse lado, né? A gente está aqui colocando na posição de nos magoarmos, mas muitas vezes a gente magoa o próximo, fala coisas, né, insensatas, intransigentes, então assim, então a gente tem que, essa convivência, a gente tem que entender que são nossos espelhos, né? O que a gente faz com o outro e o outro faz com a gente está se espelhando, está se trabalhando. Então, é por isso que essa importância de se conhecer. Então, vai trazendo, assim, à medida que a gente vai se vendo, esse processo todo de se conhecer, a gente vai desenvolvendo vamos dizer, esse cuidado conosco e com o próximo, né? Não é uma coisa fácil, porque nem Jesus agradou a todos, né? Quanto mais nós aqui, né, pequenos mortais aqui, realmente não estamos livres. Mas, enfim, meus queridos, nós temos que entender que a convivência, o autoconhecimento é que vai buscando o que tem de esses valores dentro de nós. Quer, Miriam, falar alguma coisa? Eu quero um pouquinho, quando você falou convivência, né? A gente fala de nos magoarmos com a situação, né? E geralmente vem pautada, né, na base de uma frustração. Mas a vida, muitas vezes, nos mostra que nós estamos com uma expectativa diante de um relacionamento, de uma certa circunstância, além do que realmente poderá acontecer. Mas aí a gente, antes de fazer de conta que não se magoa, a gente faz de conta também que não vê, que há uma situação que nós estamos criando, além da nossa expectativa, que não vai à frente. Às vezes os amigos, as pessoas mais próximas nos alertam, né? Olha, não é bem assim, mas a gente não quer ver. Por quê? Não quer perder a ilusão de que está certo. Então, antes, né, da gente fugir da mágoa, nós também temos que olhar para não fugir de enxergarmos as ilusões que a gente cria para a gente mesmo no nosso caminho em relação a tudo, né? É muito difícil, nós não estamos falando que é fácil, é muito difícil quando a gente cria uma expectativa e quando essa expectativa vem com um grau enorme, né, de vontade, né, de desejo, e ela se frustra. É difícil, né? É impossível não se magoar, não é? Tudo isso é verdade, mas é preciso um esforço para que a gente veja. Quando o Thelma comenta da gente admitir a mágoa, é verdade. Enquanto eu não admito que estou magoado, é difícil de lidar com ela, né? Em algum momento, não me lembro mais onde foi que eu ouvi, mas nunca mais esqueci, quando a gente está enfrentando uma emoção dessas, né, que mexe com a gente de forma negativa, é olhar, né, e perguntar assim, por que eu me senti magoado? Né? Aí a gente reage de uma forma. Por que eu reagi assim ou estou reagindo dessa forma? Porque à medida que a gente vai se auto-questionando, nós vamos destrinchando devagarzinho, lentamente, as causas reais, né, de se sentir magoado daquele jeito, que não era uma situação que causava certa frustração, mas não era para estar com aquele peso que às vezes a gente coloca, né? É para a gente olhar, sabe? Veja assim, é para a gente esmiuçar o que é que está por trás. Porque aquilo que eu não vejo, ele não existe. Se isso não existe, eu não consigo mudar. O que você acha, Ana? Então, o Hamed, ele traz aqui essa questão da mágoa não elaborada, né? Na mágoa não reconhecida. É porque como nós temos dificuldades em admitir que estamos magoados, quando a gente não observa, puxa, eu aqui me frustrei, eu tinha uma expectativa que é normal que a gente tenha nesse nosso
momento aqui, nível evolutivo. Todo mundo tem expectativas, é normal que elas sejam frustradas em muitas ocasiões, acho que talvez mais frustradas do que satisfeitas às vezes, né? Mas a forma como eu reajo é que vai determinar o futuro disso aí. Se eu reajo fechando as portas, agora ninguém mais vai me magoar. Então, nunca mais eu quero sentir isso. Então, eu não crio mais expectativa, eu também não me relaciono de forma mais aprofundada, fico na superficialidade, porque na superficialidade é confortável, eu não preciso lidar com as expectativas, também não preciso lidar com frustrações, né, com coisas que não acontecem, com fantasias que às vezes a gente tem e tem que lidar. Puxa vida, estava fantasiando isso aqui. E aí eu caio em mim. Gente, isso também é uma expectativa frustrada com relação a nós mesmas, né? Então, eu simplesmente ignoro aquilo ali, tranco a porta e jogo tudo para onde, hein? Porque eu ainda estou no mundo, né? Eu ainda estou me relacionando, as coisas todas estão acontecendo. Jogo para debaixo do tapete. E aqui que ele alerta que ao não reconhecer, e não elaborar e não perceber, puxa, me magoei, mas por quê? O que está por trás? Fazer isso que a Miriam falou. Deixa eu olhar aqui numa certa distância. Nossa, eu estava fantasiando tudo isso. Ou, nossa, que pena que deu tudo errado, né? Vou partir para outra, vou em busca de outra coisa. O que é que eu quero? Ou por que aquilo era tão importante para mim? Isso aqui a Thelma está falando também de elaborar, de reflexionar, né, no processo de autoconhecimento. Ao não fazermos isso, a gente pode somatizar, né? Então, eu vou continuar aqui com o texto do Hamed. As interpretações emocionais da frustração, dependendo da intensidade e da frequência com que são geradas, produzem somatizações, notadamente na formação de displasias e tumores. Muitos portadores de câncer, palavras do Hamed, por exemplo, são pessoas no mínimo magoadas. E esse sentimento gera, por indução ou imantação, um campo energético adequado ao desenvolvimento da doença. Aqui Hamed toca nesse ponto em que já fomos tomados pela mágoa e já a alojamos no corpo físico em forma de doença. Então, começando aí com vocês, meninas, Thelma, Miriam, como reconhecer a mágoa, curá-la e não permitir que ela penetre como somatização em forma de doença? Tem jeito? Pronto, liguei. Tem jeito, tem, né? Senão o Hamed não diria. Senão a espiritualidade amiga não diria, o livro dos espíritos não diríamos que para que a gente pudesse vencer as nossas má tendências precisávamos de exercitar a nossa vontade, né? E tem jeito a compreensão. Então, todos esses ensinamentos que nos traz a doutrina espírita é para que a gente coloque em prática, né? Senão fica um intelectualismo, senão fica só na teoria, né? Quando a gente compreende que há um campo energético na qual se manifesta a partir de nós, interage também conosco, tudo aquilo que a gente pensa, por isso que é importante observar a qualidade, o teor dos nossos pensamentos. Que os pensamentos são energias que são emanadas do espírito, não do cérebro, né, carnal aqui. É o espírito que está repassando na sua imaturidade, na sua incompreensão perante a vida, e vai mastigando, né, sem digerir. Fica só ruminando, como se fala, né? Ruminando aquele sentimento, revivendo aquele sentimento. Só que à medida que a gente vai revivendo esses sentimentos, essas energias vão mudando. E hoje eu vejo os cientistas, né, dessa área da neurociência e tudo mais, eles categoricamente hoje já falam que nosso sentimento, nossos pensamentos mudam a energia que circula nas nossas células, que as nossas células são comandadas por uma energia mental. Então, se eu estou ruminando, e que essa ruminação de sentimentos negativos baixa o meu padrão vibratório, as minhas células também baixam. E veja, dependendo do tempo, né, de ruminação, né, e a intensidade, pode ser que não gere
um problema hoje nessa encarnação, mas com certeza o perispírito, aquele que vai moldar no meu corpo futuro, ele já tem um campo sensível, vivenciado por essas descargas, na qual na vida encarnatória eu emiti. O câncer, né, como está falando, que é essa ruminação, né, dessa mágoa, se ela é intensa, né, se ela é ritmada, ela causa problemas realmente no corpo físico, hoje, nessa presente encarnação, ou poderá vir na próxima encarnação. A verdade é, Ana e Thelma, quanto mais nós entendermos o que disse Jesus, vigiai e orai, mais nós vamos, isso vai fazer no sentido de que a minha predisposição a gerar determinadas doenças está na minha maneira de me comportar, na minha, né, ou às vezes não é um pensamento, mas eu me exponho a ambientes no qual substâncias químicas podem alterar alguma coisa do meu corpo orgânico, né? Mas eu sei e reiteradamente eu faço isso, então a causa é a nossa ignorância perante a importância das energias que a gente emite do nosso sentir e do nosso pensar. Agasalhar, ruminar esses sentimentos faz com que haja um desequilíbrio orgânico e energético do nosso corpo, promovendo determinadas doenças onde nós somos mais débeis, mais frágeis. Conseguirmos evitar tudo isso foi toda a nossa conversa no Papo Espírita até aqui, né? Quando Joana de Ângeles diz que nós precisamos estar despertos, a consciência desperta, significa estarmos atentos a nós, né? Atento àquilo que a gente pensa, como a gente age, como a gente sente, porque tudo isso reflete e refletirá na nossa saúde, né? Enquanto saúde mental, enquanto saúde psíquica e emocional, e enquanto saúde física, orgânica, quando estivermos encarnados. Thelma, às vezes um único pensamento, né? Às vezes a gente está tão tomado pela emoção, daquela frustração, daquela decepção, né? Daquela mágoa, que a gente meio que se desespera, né? É difícil a gente manter a racionalidade. Mas muitas vezes um pensamento, ai meu Deus, me ajuda nisso, já nos tira um pouco e já nos sintoniza, né? Fala um pouquinho sobre essas possibilidades que o Espiritismo nos dá. Até o que a Mídia colocou, né? Que Jesus sempre colocou, né? Orai e vigiai. Então a gente vê assim, quando a gente entra nesse processo de se magoar, de se ressentir, o espírita usa muito melindrar, né? Essa palavrinha muito adotada dentro da doutrina espírita, porque o médium se melindrou, o palestrante, né? O esclarecedor, então está bem assim, bem a corriqueira no nosso ambiente, na doutrina. Então, assim, quando a gente se afeta ou se fica impactado com esses sentimentos, o que é exemplo de todo mundo, se recolher, fazer uma prece, e aí a gente vai começar a ficar alerta nesses sentimentos. A gente não vai bloquear o sentimento, a gente não vai expulsar esse sentimento, porque é uma falsidade. A gente vai entender e falar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu me melindrei ou me magoei? Porque a Ana Cristina falou isso para mim, a Miriam me deu um toque em relação a essas coisas. Por que eu fiquei magoada? Porque eu me aborreci. Então, assim, você não precisa, de repente, chegar para a pessoa e falar. Você tem que pensar se vale a pena ou não falar. E, às vezes, se for necessário, você fala. Você chega e fala assim, olha, Ana Cristina, eu não concordei com isso. E tal. Então, você entra num diálogo, porque trabalhar a questão da humildade, se conhecer, que através dessa conversa, você vai falar, poxa, realmente ela tinha razão. Não, aí eu posso falar, não, mas eu tenho esse ponto, aquele outro. Então, eu tenho razão. Então, assim, a gente, através dessa convivência, porque
A gente só vai saber os nossos sentimentos convivendo. Se a gente se isolar, a gente não vai se conhecer. Então, faz com que a gente, através dessa convivência, vá despertando esses sentimentos, vai eclodindo em nós, e a gente vai reconhecendo que a gente se magoou, se melindrou, e a gente vai se trabalhando. Para quê? Para elaborar a famosa reforma íntima, que está dentro de nós, que não vai ser num momento tão rápido, é aos poucos. Na verdade, a reforma íntima é para sempre, né, meninas? Eu estou pensando aqui também quantas vezes a gente não se magoa ou a gente cria expectativas em relação à nossa família, né, em relação aos filhos, em relação a nós mesmos. Por que eu, nesta idade, eu não atingi tal e tal coisa? Que a gente vive se comparando também, né? Por que eu não consegui isso? A tendência é a gente olhar para os lados e culpar todo mundo, menos a gente mesmo, né? Ou a gente se culpa e fica num martírio, né? Eu não fiz tal coisa na época que eu tinha que fazer, eu não criei bem meus filhos, agora o que está acontecendo, a minha vida. Tudo isso não deixa de serem mágoas, né? De ser mágoas profundas, que a gente às vezes nem reconhece que é uma mágoa. E se os filhos não são aquilo, ou não se tornaram aquilo que a gente tinha uma expectativa, né? E aí não tem jeito, é só olhando para si, reconhecendo que às vezes eram expectativas irreais, ou expectativas nossas, os nossos filhos, ou as pessoas com quem a gente convive, o nosso cônjuge, querem outras coisas para a vida deles, né? E tudo isso faz parte dessa elaboração da nossa vida interior, desse reconhecer, e que a gente às vezes está magoado com a gente, com outros que não fizeram aquilo que a gente gostaria, que a gente imaginava. Então, isso tudo faz parte das emoções que vão permear o nosso mundo, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com elas. E aí, transformando isso tudo, porque se a gente bota para debaixo do tapete, então aí também as gastrites, né? Os refluxos, as úlceras, as enxaquecas, as doenças autoimunes e tanta coisa que a gente já sabe, né? A medicina já sabe que tem um componente emocional fortíssimo, né? A gente vai começar a finalizar aqui o nosso programa, né? Oi, pois não, pode falar. Posso só quando você falou com Thelma da questão como a doutrina espírita pode nos ajudar, tive pensando aqui que às vezes a nossa expectativa em relação a determinada coisa é tão alta e proporcional a ela também a nossa frustração e às vezes essa mágoa, ela é tão intensa que o vigiar e o orar ainda se tornam insuficientes para a superação desse sentimento, né? Então, lembrar só da importância que às vezes nós nos sentimos de fato impotentes naquele momento de vencer, né, aquele sentimento que nos toma. Então, lembrando do atendimento fraterno que os centros espíritas oferecem, né, ainda que sejam virtuais nessa época da pandemia, tratamentos virtuais, não é? Busca de um terapeuta, que às vezes a coisa necessita, né, de um especialista. Então, lembrar que já existe ao nosso redor ofertas de ajuda. Agora, a gente precisa reconhecer da necessidade de procurar essa ajuda, né? Era só isso, Ana. Perfeito. Eu queria finalizar, se vocês me permitem, lendo a mensagem completa da mágoa, pode ser? Miriam leu um pedaço de uma sobre mágoa também, num outro livro, né? E essa aqui, que nós conversamos sobre ela, está no livro As Dores da Alma. Mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão e produzindo somatizações, notadamente na formação de displasias e tumores. Ao afirmarmos, ninguém nunca conseguirá me magoar, não queremos dizer que não damos o devido valor aos nossos sentimentos, que não nos importamos com o mundo e que não valorizamos as criaturas com quem convivemos. Querer não sentir dor pode dessensibilizar as comportas dos nossos mais significativos sentimentos
inclusive atingindo de forma generalizada nossa capacidade de amar. Muitas vezes queremos representar que possuímos uma segurança absoluta, quando na realidade todos nós somos vulneráveis de alguma forma. Nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. O querer viver uma existência inteira desprovida de decepções e ingratidão, com aceitação e consideração incondicionais, é desastrosamente irreal. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Portanto, não podemos passar uma vida inteira ocultando de nós mesmos que nunca ficaremos magoados. Devemos sim admitir a mágoa quando ela realmente existir, para que possamos resolver nossos conflitos e desarranjos comportamentais. A maneira decisiva de atingirmos o equilíbrio interior é aceitarmos nossas emoções e sentimentos como realmente eles se apresentam, pois deixando de ignorá-los, passaremos a nos adaptar firmemente à realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivenciando. Os mecanismos inconscientes dos quais nos utilizamos para nos enganar são, em grande parte, imperceptíveis, principalmente aqueles que não iniciaram ainda a autodescoberta do mundo interior através do autoaprimoramento espiritual. Ignorar o sentimento de mágoa pode, muitas vezes, parecer um simples esquecimento, mas também poderá ser visto como atividade psicológica para afastar de nosso dia a dia detalhes desagradáveis que não queremos admitir. Para não tomarmos consciência de que ficamos magoados, simplesmente não notamos uma série quase infinita de fatos e feitos que demonstrariam de forma segura o ofensor e a ofensa. Eu queria terminar, então, meninas, este nosso programa. Vocês querem comentar mais alguma coisa? A palavra está com vocês. Não, Ana, Hamed, para mim, fechou. Melhor o Hamed do que todos os nossos bate-papos, né? Mas o bate-papo ele é importante. Então, finalizando, para todos vocês que estiveram aqui conosco, eu queria deixar uma última frase dele, do Hamed, no livro, no capítulo Velhas Recordações, Velhas Doenças, do livro Renovando Atitudes. Das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Então, fica com vocês essa nossa reflexão de hoje. Obrigada, Miriam, obrigada, Thelma. Todos vocês que nos assistiram, pedimos que vocês curtam o nosso canal, deixem lá o seu like se vocês gostaram, compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que gostaria de assistir. E também não deixem, por favor, de comentar no programa, porque quanto mais likes e comentários, mais o YouTube promove esse programa, esse conteúdo, para quem não nos assiste em geral. E assim a gente pode espalhar essa mensagem para mais pessoas. Nós vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas. Esse é um programa gravado, então não se preocupe, vocês podem assistir em qualquer momento. Somos uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Então, agradecemos a presença de vocês, esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigada e até a próxima.